Após algumas semanas testando o LG Velvet, é chegada a hora da gente conversar sobre o que a gente achou desse dispositivo aqui e se vale ou não vale a pena ou não a compra desse dispositivo. Olá, muito bem-vindo, meu nome é Daniel e você está aqui no Epic Geek para conferir o review do LG Velvet. Esse aparelho foi lançado recentemente aqui no país e se diferenciou por trazer um design bem mais interessante quando a gente compara com as gerações anteriores e um hardware um pouco mais antigo que gerou certa curiosidade dos usuários. De toda forma, a gente vai falar aqui sobre todos os pontos que a gente observou nesse aparelho para tornar mais fácil de você decidir se vale ou não a pena comprar esse cara aqui que está sendo vendido hoje já nas lojas brasileiras. Então, vamos começar o review falando do design, que é a primeira coisa que a gente percebe quando pega o aparelho na mão. Falando especificamente da estética dele, a gente tem um aparelho muito bonito e muito elegante, mostrando que a LG se primou muito pelo design e pela qualidade do acabamento. A gente tem um corpo que ele é basicamente metal e vidro, na traseira e na frontal vidro, e a gente tem um frame em metal e com curvatura que torna a pegada muito agradável. Ele é bem fino, isso é um ponto que vai agradar bastante o pessoal, e uma tela bem longa. Na frente a gente encontra uma tela POLED de 6.8 polegadas com resolução Full HD e proporção de 20:9. E lá em cima a gente tem um notezinho para abrigar a câmera frontal de 16 megapixels. Já na traseira a gente encontra um conjunto de câmeras triplo acompanhado de um flash. A câmera principal fica lá no topo e ela é destacada, ela tem um pequeno calombo, por assim dizer, e tem 48 megapixels. Um pouco mais abaixo a gente tem sensores menores que estão alinhados com o corpo do aparelho. E aí a gente tem uma câmera para profundidade logo abaixo, a segunda câmera é uma câmera de profundidade de 5 megapixels e por último, perto do flash ali, a gente tem a ultra wide que é de 8 megapixels. Além disso, a gente não encontra mais nada na traseira, apenas a logo ali da marca que já é padrão. Nas laterais, a gente tem já conhecido aí os botões de volume e do Google Assistente no lado esquerdo e no direito o botão de liga e desliga. Embaixo a gente confere que tem o P2, o fone de ouvido, uma USB tipo C, um microfone para captura do áudio de ligação e uma caixa para saída de som. Já na parte de cima, a gente já conferiu no unboxing, a gente encontra a gavetinha para chip, que pode ser a chip híbrido, ou seja, você pode usar como dual SIM ou com expansão de memória. Bom, a gente já falou do design e a gente vai dar um enfoque especial à tela desse aparelho. Como eu disse aí, na primeira parte, ele traz uma POLED de 6.8 polegadas com resolução Full HD. Isso na prática significa dizer que a gente tem uma boa resolução para reprodução de vídeos e de outros conteúdos, jogos, etc., com uma tela de boa acuidade de cores, ou seja, você percebe que existe uma qualidade interessante na fidelidade da cor, mas você pode também configurar isso para chegar melhor ao seu gosto. Um ponto que a gente observa aí é que, por padrão, a LG colocou um tema de cores que deixa o aspecto um pouco mais azulado. Então, pode ser que você se incomode, mas isso é completamente configurável na área de configurações do aparelho. Além disso, a gente tem embarcado nessa tela de 6.8 um leitor biométrico na parte de baixo que dá para o gasto. Não é muito ágil, como é até normal em alguns aparelhos com leitura de digitais na tela, mas é um aparelho que funciona bem. Um fato que algumas pessoas dizem que funciona melhor é cadastrar 2 vezes o mesmo dedo. A gente não testou, mas se você quiser testar, é um ponto que pode ser uma melhoria no quesito de desempenho de leitura de digitais. Um dos pontos mais polêmicos no LG Velvet, sem sombra de dúvidas, é o conjunto que vem embarcado nesse aparelho. Por aqui, a LG optou por trazer ele com o Snapdragon 845 combinado com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Apesar das pessoas acharem que esse é um conjunto ruim, esse aparelho foi lançado lá fora em 3 versões. Além dessa, a gente teve
um com Snapdragon 765 e o outro com Dimensity 1000C. Isso significa dizer que a gente não teve um aparelho tão ruim quanto algumas pessoas acham que é. Isso porque se a gente comparar, por exemplo, com o 765, o 845 vai ter melhor desempenho mesmo sendo mais antigo. Tem um aparelho que está com chipset avançado, com chipset antigo topo de linha, contra um que era intermediário atual. A LG acabou optando por trazer com o 845 por causa da conectividade 5G. Aqui no Brasil a gente ainda não tem efetivamente 5G. Até tem o DSS, que é um 5G fake, a gente sabe muito bem disso. Mas o 5G propriamente dito ainda não existe, a marca optou por não trazer um dispositivo 5G. Eu particularmente preferia, por exemplo, ver um aparelho com o Dimensity 1000C, mas não foi uma opção pensada aí pela LG, então fica para uma próxima rodada. Falando especificamente do desempenho desse hardware, a gente pode dizer que ele atende muito bem qualquer usuário. Ele conseguiu executar todos os jogos com bastante tranquilidade e o desempenho com aplicativos e afins também foi muito bom. A gente não teve problemas no geral com esse conjunto. Além disso, a gente deixa como sempre aí na tela os desempenhos de benchmark, caso você seja o taradinho de números e queira conferir como foi o resultado dele nos testes com aplicativos propriamente ditos. A gente já falou de hardware e agora a gente vai falar de bateria. Especificamente sobre bateria, a gente tem aqui um tanque de 4.300 mAh. Isso, apesar de gerar alguns questionamentos e de ter um questionamento também com relação ao 845, a gente tem uma surpresa. A LG conseguiu otimizar de forma muito decente esse sistema, ao ponto de fazer com que o 845, uma bateria de 4.300, renda de forma impressionante. A gente teve aí um resultado que no teste de Geekbench, que vocês sabem que a gente coloca o brilho no máximo e o aplicativo exige o máximo do hardware, a gente conseguiu obter 6 horas de tela aproximadamente. Se a gente passar para o modo de utilização, a gente fez um teste considerando, a gente fez uma avaliação considerando o gameplay. Como vocês sabem, a gente fez um vídeo específico para gameplay, na qual a gente executou por aproximadamente 2 horas. Sim, a gente executou um pouco mais do que está lá no vídeo. 2 horas de jogos basicamente sem parar. E o consumo nessas 2 horas foi de aproximadamente 23%. O que significa dizer que você vai ter aí aproximadamente no mundo real, né, com você utilizando com brilho na média e tudo mais, você vai ter aí aproximadamente 8 horas de tela. Isso significa dizer que você vai poder sair de casa e voltar sem precisar carregar possivelmente. Um ponto que a gente gosta de observar aqui é que o principal destaque nesse aparelho não é só o consumo. Um acerto que a gente percebe com muita clareza no LG Velvet é a otimização do consumo em segundo plano. Quando você não está utilizando o aparelho, ele consome muito pouco. Então isso é um ponto que a gente não vê normalmente nos aparelhos com Android. É bem raro da gente ver uma otimização que funcione decentemente como essa. E a LG acertou muito a mão nesse sentido. A gente gosta de pontuar isso porque foi uma surpresa muito agradável e que sinceramente vai dar saudade de utilizar um aparelho com uma boa otimização, como aconteceu com o Velvet. Isso daí aconteceu também com aparelhos como o Zenfone 6, o Huawei P30 e por aí vai. Mas de maneira geral, para um chipset avançado, foi um dos melhores resultados que a gente teve até hoje aqui no canal. E vale a pena deixar isso registrado. Não adianta ter um hardware azeitado se você tem um sistema capado. E nesse sentido, a LG pelo menos está mais ou menos no caminho certo com o LG Velvet. Isso porque finalmente a LG resolveu começar a deixar seus aparelhos já com Android 10 dentro da caixa. E o Velvet foi um dos primeiros a se beneficiar disso. Então a gente tem aqui um aparelho efetivamente com Android 10, ou seja, em versão ele só está atrás do Android 11, que foi recentemente lançado e que quase ninguém tem disponibilizado aqui no Brasil. Na verdade, no Brasil ninguém tem oficialmente entregue o Android 11. E a gente percebe que funciona, a interface deles melhorou bastante do Android 9 para o Android 10.
E isso é um benefício muito bom. A gente percebe que o sistema está mais azeitado e está mais bem feito. O único problema, no entanto, aqui fica por conta da quantidade de bloatware, que é absurdamente grande, e também pela ausência de atualização. Sim, o Velvet ele peca na atualização do sistema até na parte de segurança. Isso porque a gente recebeu o aparelho e até a nossa entrega, a gente passou mais de um mês aí, basicamente, com o Velvet, a gente não viu atualização de sistema. Então ele está com o mesmo patch de julho de 2020 instalado, enquanto o LG K61, que é mais simples e mais básico, está com o patch de novembro, que é o mês que a gente está gravando esse vídeo. Então não faz sentido, a LG deu mais foco a um intermediário do que um avançado, e é isso mesmo, a gente tem que esperar mais um pouco. Sabe-se por que a LG está com esse padrão com relação à atualização de segurança? Teoricamente, pelo menos na linha intermediária, a LG meio que está mantendo um padrão de 2 meses entre atualizações, o que está dentro do aceitável. Não é tão bom quanto algumas marcas que atualizam mensalmente, mas é melhor do que nada, como é o que está acontecendo com o Velvet. Talvez eles já estejam querendo trabalhar alguma coisa para liberar o Android 11, mas eu acho pouco provável, tendo em vista que a LG demora quase um ano para poder disponibilizar essas atualizações majoritárias, esses flavors novos. Então, esse é um ponto negativo que a gente tem em sistema. No mais, a interface está mais bonita, está mais otimizada, está mais fluida e está com uma cara mais agradável aos olhos. Falando efetivamente de câmeras, a gente já falou aí que ele tem um conjunto de câmeras triplas na traseira e na frontal uma 16 megapixels. E nesse sentido a gente pode dizer que ele quebra o galho e manda bem nas fotos e derrapa nos vídeos. De maneira geral, a gente testou o aparelho por alguns dias com a câmera, a gente aproveitou inclusive o dia das eleições, que finalmente abriu o tempo aqui no Rio de Janeiro, e fizemos algumas fotos fora durante o percurso para a eleição. E nesse sentido a gente observou que para fotos ele trabalha muito bem, ele dá resultados bem interessantes e entrega boa qualidade de cores e fotos que acabam saindo bonitas realmente. E o modo inteligente efetivamente ajuda a otimizar também. Você consegue ter resultados bem legais utilizando o modo inteligente. No entanto, a gente observa aí que o modo noturno ele derrapa um pouco. Ele vai conseguir te entregar um resultado aceitável, mas não vai ser nada incrível. Ele vai clarear a sua foto e você vai conseguir perceber informações a mais. E um ponto que é interessante de observar aqui é que você, quando está batendo uma foto no modo noturno, o próprio inteligência artificial já percebe isso e ativa essa possibilidade de clarear mais a foto, sem que você precise ir no modo noturno. Isso é curioso, porque se tem essa possibilidade, nem precisava colocar efetivamente lá como opção o modo noturno. De toda forma, existe. Em selfie, funcionou bem também, teve bons resultados. Já em vídeo, ele derrapa um pouco, a qualidade fica um pouco aquém de um aparelho nesse sentido, ainda mais com uma câmera de 48 megapixels. Mas dá para você fazer vídeos aí, especialmente se a qualidade da iluminação for muito boa e se você não quiser um vídeo incrível, por exemplo. Em tempo, a gente, como sempre, gosta de lembrar, câmera de 48 megapixels, ela por padrão vem desativada, ou seja, você pode ativar ela para 48 ou utilizar ela tirando 12 megapixels, o que na real é o melhor a se fazer, manter sempre no 12, porque ele vai ocupar menos espaço e os resultados vão ser basicamente o mesmo, com a diferença de que você vai poder esticar menos a foto. Ainda mantendo aí o assunto câmera, a gente também deixa como observação que esse aparelho ele traz algumas peculiaridades que a gente gostaria de citar. Primeiro de todos é que a gente tem modo manual apenas para fotos. Isso significa dizer que você não vai ter, salvo o caso de utilizar um aplicativo de terceiros, a possibilidade de fazer configurações específicas na captura de vídeos. Você pode utilizar para fotos, mas não para vídeos. Um segundo ponto é que ele não trouxe o modo de cancelamento de ruído que foi oferecido na Coreia do Sul. A gente viu que ele tinha uma função na qual ele destacava o som de segundo plano do de primeiro, e aí você conseguia
ter um ganho na voz e uma redução de ruídos, o que ajudaria em especial quem está fazendo captura live blog no meio da rua. Isso aparentemente não tem no aparelho aqui brasileiro e não se sabe se efetivamente isso vai ser disponibilizado ou se é uma exclusividade do 765. No entanto, a gente tem uma manutenção quando comparado com a versão gringa, que é o modo ASMR. Para quem nunca ouviu falar, o modo ASMR é aquele modo na qual você tem uma potencialização do som para tornar o vídeo mais relaxante, ou sabe-se lá por quê. Eu particularmente não acho nem um pouco relaxante isso, mas tem quem goste. E a LG trouxe o modo ASMR e a gente fez um takezinho aí, abrindo uma lata de refrigerante para vocês conferirem como é que fica isso de resultado final. Bom, agora é a hora que a gente tem que colocar tudo numa balança e definir se realmente vale ou não a pena o LG Velvet. Como pontos positivos, a gente gostaria de destacar aqui a tela de boa resolução e com bons resultados de cores, o design que é muito elegante, muito agradável aos olhos e ao toque, e a bateria, que a gente conseguiu ter um resultado muito interessante, bem legal com relação à autonomia. Já entre pontos negativos, a gente tem as atualizações que não são tão interessantes quanto se deveria ser, deveria ter um primor maior pela atualização, a quantidade de Bluetooth embarcado no sistema, isso a LG insiste em ficar colocando tralha que não deveria ter embarcado no aparelho, e também o fato da biometria ser um pouquinho mais lenta do que deveria ser. Não é nada grave, mas podia ser melhor. Então a gente considera que, no geral, esse aparelho é um aparelho que é bem interessante, vale a pena pensar nele como opção, especialmente se ele tiver num preço mais interessante. A gente sabe que o preço que foi cobrado no lançamento estava muito exagerado, R$ 4.299, é um preço extremamente exagerado para o aparelho, mas a gente está vendo que já está tendo uma redução e hoje você consegue encontrar ele aí na faixa dos R$3.000, um preço que está mais interessante e mais coerente, inclusive, salvo engano, abaixo do aparelho que seria concorrente direto dele, que é o Motorola Edge. Então pode ser uma opção, uma alternativa interessante nesse sentido. De maneira geral, é isso. A gente acha que é questão também de avaliar, mas quem quer um aparelho que não vai exigir uma produção de conteúdo em vídeo e que quer uma bateria legal, esse aparelho e um desempenho interessante, esse aparelho certamente vai ser inegavelmente uma das opções mais interessantes que a gente tem no mercado atualmente. Bom, a gente fica por aqui convidando você para comentar aqui embaixo o que você achou, se ficou faltando alguma coisa que você queria saber, e também de convidar você para deixar aquele like e, se você ainda não é inscrito, de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo como sempre a sua presença, esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.